Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. O tema de hoje é os benefícios da yoga. Nossa equipe foi até um estúdio de yoga para ver na prática como que é essa aula. E eu conversei com a instrutora de yoga, Ingrid Medina. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com a Ingrid Medina sobre os benefícios da yoga. Olá, agradeço aí por receber a nossa equipe aqui no estúdio para acompanhar essa aula, saber um pouquinho mais sobre yoga. Oi, eu que agradeço pela oportunidade de estar difundindo informações sobre essa prática milenar que traz tantos benefícios para todo mundo. Ingrid, fala primeiro para a gente então, para quem não sabe ainda, o que é yoga? Yoga é uma palavra de origem sânscrita que significa basicamente união, integração. E nessa prática a gente consegue unir benefícios para corpo, mente e espírito, trabalhando o indivíduo de forma integrada. A gente pode considerar que tipo de atividade que é o yoga? É uma atividade física? Sim, é uma atividade que engloba o físico, o mental, o emocional, o espiritual, tudo numa mesma prática. Então, muitas pessoas procuram o yoga procurando uma atividade física que trabalhe o corpo, que trabalhe coordenação motora, mas os benefícios vão muito além disso. Também trazem o relaxamento mental, trazem mais tranquilidade, melhora o sono, e aí por aí vai. Só praticando que a pessoa consegue perceber mesmo a amplitude dos benefícios dessa prática. Agora, Ingrid, numa atividade como essa, né, que é mais tranquila, né, não é uma atividade aeróbica, não tem um movimento, né, de alto impacto, é possível, por exemplo, através do yoga, de alguma forma, perder peso ou controlar o peso, controlar a ansiedade para que se chegue nesse peso ideal? Sim, inclusive existem vários modos de conduzir uma prática de yoga, vários tipos de yoga, né? Existem modos que são mais relaxantes, com exercícios mais de permanência, mais focado na respiração. Outros são com exercícios mais intensos, mais fluidos, e aí depende do que a pessoa está procurando. Nas minhas aulas, alunos vieram já com um reloginho de medir calorias e ficaram assim, admirados do tanto de calorias que se perde em uma aula de yoga, por exemplo. Tá. Agora, Ingrid, quando você fala, né, que a yoga controla, né, ajuda, é uma interação de corpo, mente, emoções, mas na prática, como que uma atividade, como que uma postura pode atingir um grau desse, né, que é espírito, como você colocou, por exemplo? No yoga, a gente acredita que tudo está ligado, o corpo físico, o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo emocional. Então, trabalhando trabalha-se todos. Então, quando a gente faz um exercício físico, quando a gente faz uma postura, por exemplo, ela trabalha canais energéticos do nosso corpo que desencadeiam alguma coisa que te leva a melhorar alguma coisa no emocional, por exemplo, alguma ansiedade, alguma coisa que está estagnada, que precisa de ser movimentada. Quando a gente trabalha no físico, no emocional, existe o reflexo disso e, ao mesmo tempo, vice-versa, né? Quando a gente trabalha no emocional, o físico também sente de alguma forma. Você está me dizendo que quando a pessoa faz uma postura, né, é possível soltar algo que está preso, vamos dizer assim, através de uma tensão, de uma emoção, é isso? Isso. Cada postura trabalha alguma coisa especificamente, e a junção de todas é um trabalho total, né, do corpo todo, que a pessoa vem se trabalhando. Então, numa aula de yoga, a pessoa pode perceber alguma postura que ela sente mais desconforto, que às vezes é alguma coisa que ela está precisando trabalhar, ou às vezes uma postura que ela se sente completamente tranquila, relaxada, é uma postura que ela já está se sentindo mais plena na vida, assim, alguma coisa equivalente na emoção que ela já está bem resolvida, digamos assim.
E aí, com a prática, a pessoa vai tendo esse processo de autoconhecimento também. Ela vai percebendo que no corpo dela não está muito bom e aí vai conseguindo a cada prática melhorar aquilo e vai sentindo os reflexos disso no emocional, por exemplo, no mental. Então, a cada posição de flexibilidade ou não, né, de desconforto ou não, é um sinal de um lugar no corpo onde não vai bem, é isso? É um reflexo de que precisa movimentar aquela área, sabe? Que quando a gente movimenta o corpo, a gente vai desbloqueando esses canais energéticos. Então, não necessariamente não existe um padrão, assim, um lugar para ser atingido. A yoga ela é feita no dia a dia, no momento presente, respeitando os limites de cada um, respeitando aquele dia, aquele momento, o corpo naquele momento. Então, quando você consegue enxergar naquele dia até que grau você consegue fazer aquela postura, você consegue desbloquear alguma coisa no seu corpo e aí a cada prática você vai percebendo um avanço. Você vai sentindo seu corpo mais leve, mais flexível, sua mente mais relaxada, o sono melhorado. É uma coisa gradativa assim, que vem sendo trabalhada de prática em prática. No yoga a gente tem uma coisa que se chama kramas, que são os degraus para se conquistar uma postura. E aí, quando a gente vai tendo esse processo de autoconhecimento, a gente vai percebendo qual o degrau que a gente está naquele dia e começa a respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas emoções. E aí, dependendo do krama, você consegue chegar num momento de relaxamento total. Quer dizer, então uma atividade, uma postura que eu faço bem hoje, de repente numa próxima aula posso não estar tão bem, porque isso é interno. Isso. Exatamente. A gente tem dia que a gente está mais solto, né, sentindo as articulações mais liberadas. Tem dia que a gente já acorda meio travado, aí a gente tem que ir com mais calma, soltando aos poucos. Aí com a prática a gente vai conseguindo ter esse controle de não ser agressivo com o nosso próprio corpo, tratar o corpo com carinho, com cuidado, né? Trabalhando esse autocuidado consigo mesmo. Tem um horário melhor para fazer essa atividade, Ingrid, de manhã, à tarde ou à noite, ou não? Todos os horários são interessantes, mas depende do que a pessoa procura naquele momento. Na prática de yoga, a gente também tem os momentos... o que chamamos de uma prática solar e uma prática lunar. A prática solar, ela é uma prática que traz energia, que traz disposição, que traz vontade. Então, ela é interessante de ser feita pela manhã, que aí você já acorda, relaxa, já consegue ir para os afazeres do dia com mais disposição. E ela desperta também, de alguma forma. A prática lunar, ela é uma prática mais introspectiva, mais relaxante. Então, no final dessa prática, você se sente mais tranquilo, relaxado. Então, é interessante ser feita à noite, porque aí você vai ter uma noite de sono melhor, né? Um sono mais equilibrado e tal. Mas durante todas as aulas, as minhas, por exemplo, elas têm a solar e a lunar. Solar mais no meio da aula e a lunar no final. Só que aí, dependendo, se for de manhã, eu dou ênfase na solar. Se for de noite, eu dou ênfase na lunar. Ok, nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já! Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a Ingrid sobre os benefícios da yoga. Ingrid, fala pra gente aqui agora, tem alguma restrição de idade ou qualquer pessoa pode fazer yoga? Qualquer pessoa pode praticar yoga, mas temos metodologias específicas para cada idade, né? Existe atualmente uma grande demanda de aula de yoga para crianças e aí existem professores capacitados, né, que dão essas aulas voltadas para o público infantil, que são aulas mais lúdicas, mais interativas, com uma forma de trazer as posturas mais divertidas, assim, que contagia as crianças e faz elas conseguirem fazer a prática e também traz o relaxamento, o equilíbrio, a concentração, assim como a prática para adultos.
Existem também práticas específicas para gestantes, que trabalham mais a abertura pélvica, o relaxamento. Existem práticas específicas para idosos, né, que têm mais restrições físicas, mas que também podem adquirir os benefícios do yoga. Então, qualquer idade é interessante que se faça yoga. E aí, se não tiver uma turma específica para aquele tipo de pessoa, o professor ele consegue também trazer várias opções na aula. Uma postura específica, ele pode desmembrar ela e trazer um jeito mais facilitado para quem tem alguma restrição e um jeito mais avançado para quem quer já avançar um pouco mais naquela postura. É possível adaptar, então? Totalmente possível. Ingrid, fala um pouquinho mais dos benefícios, né? Você já disse, a gente já sabe que melhora o sono, né? Acalma, mas quais benefícios? Os benefícios físicos são vários, né? Trazem condicionamento físico, flexibilidade, coordenação motora, equilíbrio, força, resistência. Todos esses benefícios físicos são trabalhados numa aula de yoga. Além dos benefícios emocionais, que trazem o equilíbrio emocional, o autoconhecimento, conseguir lidar melhor com os sentimentos, né? Saber acolher aquele sentimento, conseguir ter uma visão mais clara do que está sentindo e saber lidar com aquilo que está sentindo de uma forma mais consciente, traz essa abertura de consciência. No mental também ajuda a desacelerar os pensamentos, né? Saber ter esse controle da mente também, saber o momento de pensar sobre o passado, o momento de pensar sobre o futuro e como estar no momento presente, né? Que é o momento do aqui e agora, que é muito trabalhado no yoga, nos momentos de meditação, no que dizemos atenção plena, estar totalmente presente naquele momento, imerso naquilo de maneira total, assim que é feito um estado meditativo, né? O estado de atenção plena. Tá. Agora, Ingrid, quais os momentos de uma aula de yoga? Então, numa prática, existem, como eu já falei, momento solar e lunar, mas antes existem diferentes formas de se conduzir uma prática, vai de uma metodologia para outra e de um instrutor para o outro. Eu vou falar a que eu dou, que é o Vinyasa Flow Yoga, que é conduzido da seguinte forma. Primeiro temos um aquecimento e alongamento, temos exercícios respiratórios que chamamos pranayamas, e aí cada aula eu dou um pranayama diferente. Depois temos a parte solar, que é a parte dos exercícios de mais energia, né, que exige um pouco mais do físico. Depois temos a parte de Namaskar, que é a parte de saudação ao sol, que são exercícios mais fixos, que sempre tem, que é para o corpo assimilar aquele exercício e o aluno também ter uma prática mais consolidada no corpo para quando querer praticar em casa, né, estiver sentindo vontade e não estiver na aula de yoga, ter aquele exercício mais instalado no seu corpo para conseguir repetir sem o auxílio de um instrutor. E depois temos também a parte lunar, que é a parte dos exercícios de compensação muscular, por exemplo. Se eu dou uma parte solar que traz muita abertura pélvica, muitos exercícios que abrem, na parte lunar eu trago de abertura neutra, que compensa, um grupo muscular compensa o outro, para não sair, ficar dolorido, essas coisas que acontecem, a gente faz essa compensação no final da aula. E além disso, temos o momento de Savasana, que é o momento de total entrega e relaxamento, que os alunos deitam no tapetinho e aí pode ser um momento de simplesmente soltar o corpo e relaxar, ou a gente pode também conduzir uma meditação. Eu geralmente conduzo uma meditação no final das aulas e aí os alunos eles meditam junto com a condução. E aí, ao final do Shavasana, a gente se senta novamente em postura meditativa e mantralizamos juntos, que é mais uma parte do yoga, né? Que os mantras são sons sagrados que trazem uma vibração, que trabalham muitos aspectos também no corpo, e ele vem para complementar essa prática. Ingrid, essas posturas, né, a atividade da yoga, ela pode prevenir ou ajudar no tratamento de doenças?
Com certeza, partindo do princípio de que está tudo ligado, né? Se a gente trabalha o físico, trabalhamos também o mental e o emocional, e isso também vai em relação às doenças, né? A doença, quando ela está no corpo físico, ela tem algum reflexo no emocional, ou ela tem algum reflexo no mental. Talvez a causa daquela doença não seja simplesmente alguma coisa no físico, pode ter sido alguma coisa mal trabalhada emocionalmente que levou àquela doença e vice-versa. Então, quando a gente consegue trabalhar numa prática, uma postura, um momento de relaxamento que trabalhe essa questão no corpo, automaticamente o motivo da doença, né, vai sendo trabalhado e assim a gente pode auxiliar no processo de cura daquela doença. Tá. Uma postura como essa, por exemplo, o que você pode me falar dela? Está trabalhando o quê? Numa postura assim podemos trabalhar a concentração, o equilíbrio, o estar presente, a confiança, trabalhar a percepção do corpo no espaço, centramento mental, tudo isso pode ser trabalhado nessa postura. Tá. E essa postura? Essa postura trabalha mais a flexibilidade, a expansão da coluna, que às vezes são movimentos que a gente não faz muito no dia a dia e a gente acaba contraindo os ossos, os músculos, e aí o corpo vai ficando atrofiado, e aí quando a gente faz uma expansão, a gente abre canais do corpo que às vezes estavam estagnados e a gente consegue trazer essa expansão da flexibilidade também. Agora, Ingrid, a gente vê numa aula de yoga, por exemplo, a gente vê crianças fazendo aula, né, como a gente viu aqui hoje, né, 2 crianças fazendo aula, pessoas em vários níveis. Quer dizer, é possível uma aula, né, numa mesma aula, a pessoa fazer vários exercícios, assim, cada um no seu limite. É bom a gente entender um pouco mais disso, porque às vezes a pessoa preocupa, né? Eu não tenho tanta flexibilidade, eu não vou conseguir acompanhar essa aula. Fala um pouquinho dessa questão da limitação das pessoas. Então, no yoga a gente fala que não existe certo e errado. Não existe um objetivo a ser conquistado, né? Uma postura que é o seu objetivo final, que você vai ter que fazer ela, então por enquanto você ainda não está fazendo, você vai chegar lá. Não existe essa expectativa. Existe o momento presente e aquilo sendo trabalhado no momento. É mais importante a caminhada do que o final em si. O estar se trabalhando, estar percebendo seu corpo, estar percebendo sua mente, sua respiração, isso é mais importante. Então, não existe alguma limitação nesse sentido. A pessoa simplesmente de estar aqui participando, com todas as limitações e se conhecendo e percebendo os seus limites, se desafiando, sentindo o que realmente pode ser feito naquele dia, sabe? É isso que importa. Então, não existe isso de eu não sou flexível, eu não posso fazer yoga, eu não tenho força, eu sou muito agitado, eu não consigo. Não, se você é muito agitado, então é um sinal de que né? que vai ser bom para você trabalhar isso, que vai ser uma coisa que vai trazer benefícios. Então, para todo tipo de gente, todos os tipos de corpo físico, magros, gordos, fortes, fracos, tanto faz. Todos têm lugar no yoga igual e todos vão ter os benefícios igualmente na prática. Ok, tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Eu agradeço a sua participação no nosso programa, agradeço por ter recebido a nossa equipe aí, dando essas dicas muito bacanas pra gente. É muito bacana realmente fazer yoga, gente, super recomendo. Obrigada, Ingrid. Obrigada a você. Até o próximo programa, Saúde para você.